Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar a falar efetivamente da teoria de Vygotsky. Até a aula passada nós estávamos falando sobre a história de vida dele, o contexto histórico, social em que ele vivia, né? E o que fundamentou filosoficamente a sua teoria. Agora a gente vai entrar nos detalhes da teoria do Vygotsky. Vygotsky tinha como preocupação central estudar, compreender as funções psicológicas superiores. Se a gente for comparar com Piaget, lembrem-se, ele tinha a preocupação de estudar como o ser humano constrói o conhecimento, tá? Agora, Vygotsky, semelhantemente, também estuda isso, só que o foco está em compreender as funções psicológicas superiores, que têm algumas características. Elas são tipicamente humanas, só o ser humano tem essas funções psicológicas superiores. Elas são intencionais e voluntárias, então não se trata de mecanismos instintivos, reflexos, respostas biológicas. Não, elas são intencionais e são voluntárias. E são conscientemente controladas, ok? Só o ser humano tem essas características. As funções psicológicas superiores são o que distingue os seres humanos dos animais. Estes apresentam apenas funções psicológicas elementares. Então, se você pegar um cachorrinho, um gato, né? Por mais inteligente que ele possa parecer, ele não chega a uma inteligência humana. As suas reações são automáticas, suas ações são reflexas e suas associações são bastante simples, de origem biológica. O comportamento de um cachorro difere pouco de um para o outro. São sempre padrões que estão ligados a ações simples, reflexas, automáticas, biológicas e instintivas, ok? Ao nascer, o ser humano possui apenas as funções psicológicas elementares, ou seja, quando nós nascemos, nós temos reações muito simples, parecidas com as de um funcionamento de um animal, tá? Tanto é que a gente vê que não se difere muito o comportamento de um bebê para o outro. É muito parecido, né? As diferenças vão começar a ocorrer ao longo da nossa existência. Então, é na convivência com o meio social e cultural que a criança vai aprendendo e, consequentemente, desenvolvendo as funções psicológicas superiores. Ok? As funções psicológicas superiores, elas estão ligadas ao controle consciente do comportamento, né? Então, assim, eu tenho comportamento, não quando eu vi eu já tive ele. Não, eu controlo, eu tenho consciência dos meus atos, eu tenho condições de freá-los ou então de startá-los, tá? Eles são de controle consciente. Está ligado à atenção e memória voluntária. Então, eu posso usar mecanismos para focar a atenção em uma coisa específica que eu queira e guardar na memória também, né? Coisas que eu queira. Memorização ativa, ou seja, está ligada a esse poder de memorização que eu tenho, que eu memorizo o que eu quero. Existe esse potencial para a gente usar a memória a nosso favor. Está ligado a pensamento abstrato, que animal, de forma alguma, tem, né? Pensamento filosófico, aquilo que para Piaget, né, ocorre a partir dos 12 anos, né? No estágio das operações formais. O raciocínio dedutivo também está ligado, né? E a capacidade de planejamento,
né? Um cachorro, por mais inteligente que ele seja, ele não tem capacidade de planejar. Então, todas essas características foram estudadas por Vygotsky, porque elas são funções psicológicas superiores. Ele se dedicou ao estudo das funções psicológicas superiores, que é o funcionamento psicológico tipicamente humano. Mecanismos intencionais, ações conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às características do momento e espaço presente. Originam-se nas relações entre indivíduos humanos e se desenvolvem ao longo do processo de internalização de formas culturais de comportamento. Esse termo, internalização, é muito típico da teoria de Vygotsky, ou seja, nós nascemos com um funcionamento muito simples e ao contato com outros seres humanos, nós vamos internalizando as ações, aos costumes, o conhecimento que já existe na sociedade em que nós vivemos. Ele passa de um meio externo para dentro de nós internalizamos. Então, por exemplo, a língua. Nós não nascemos sabendo falar, nós nascemos com o potencial de aprender a falar, porque isso é humano. Só que nós vamos num processo de internalização, adquirindo a língua do lugar onde nós falamos. E nós passamos a pensar com essa língua que foi internalizada. E através da língua, então, muitas outras coisas vão sendo internalizadas. As funções psicológicas superiores são de origem sociocultural e emergem de processos elementares de origem biológica. O comportamento humano é histórica e culturalmente determinado. Isso nós falamos nas aulas passadas, quando a gente falou do materialismo dialético e do materialismo histórico, certo? Nós somos frutos da cultura em que estamos inseridos. Nós nascemos seres biológicos com reações primitivas. Porém, nós vamos nos tornando cada vez mais complexos, mas a complexidade está ligada ao contexto histórico e cultural de onde vivemos. Os processos psicológicos elementares, aqueles que qualquer animal tem, ele é muito mais simples. Se a gente lembrar, de todo o estudo que nós fizemos do behaviorismo, aquele tipo de comportamento que está ligado a estímulo, resposta, reforço, aquilo a gente pode considerar ligado a comportamentos dos processos psicológicos elementares. Ele é controlado pelo meio de maneira direta e objetiva, imediata, relacionado com o modelo de estímulo e resposta, ok? E o comportamento é determinado pela estimulação do meio. Lembram-se do estímulo, organismo, resposta, estudado no tempo que a gente estudou o behaviorismo. Já os processos psicológicos superiores obedecem ao quê? A uma autorregulação, ou seja, você tem o poder de autorregulação, poder de controle, poder de modulação desse comportamento. Você não está simplesmente à mercê de um estímulo do ambiente. É mais ou menos assim, um vendedor te oferece um produto, você pode comprá-lo ou não. Quem determina isso é você, ok?
eles são mais complexos genética e funcionalmente. Então, existe um fator de estrutura biológica para que eles aconteçam, e o funcionamento, né, cerebral, ele é mais complexo do que quando nós estamos falando de procedimentos mais simples de comportamento que estão ligados aos animais. Eles acontecem a partir de uma autoestimulação criada pela nova situação em que o sujeito se encontra. Então, tem a ver com a percepção do estímulo, do ambiente, tá? Então, eu posso perceber um estímulo de um jeito e você percebe de outro. Essa forma de perceber, que é própria sua, leva a você a ter um determinado comportamento e eu outro, ok? Então, não é simplesmente uma resposta igual que nós temos ao mesmo estímulo. Por quê? Porque é uma autoestimulação a partir da nossa percepção. E ocorrem de forma voluntária e consciente. Isso nós vamos adquirindo ao longo da existência. Esse processo todo está ligado à intelectualização, está ligado à inteligência, ok? Para um professor que lida com questões ligadas à inteligência, à aprendizagem, à intelectualização, conhecer os processos psicológicos superiores é muito importante. Por isso, Vygotsky, que era uma pessoa que valorizava muito o professor, a formação do professor e a educação escolar, né? E por isso ele entendeu ser tão importante e deixou para nós a construção dessas suas percepções, dessas suas pesquisas a respeito das funções psicológicas superiores. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar do objetivo de Vygotsky. Até mais!